Olá, meus queridos, que bom reencontrá-los para mais um momento de estudos, né? Para nossa aula de português. Em literatura, nós vamos abordar o trovadorismo e em gramática, nós vamos estudar um pouquinho sobre as variedades linguísticas. E aí, para iniciar a nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre, né, o que foi o trovadorismo, né, em que momento aconteceu, quais eram as características desse movimento literário. Tá certo? E posteriormente a gente vai estudar um pouco sobre variedade linguística, o que é variedade linguística, onde é que a gente reconhece a variedade linguística, né? E muito mais a gente vai aprender, né? Reconhecer que variedade vem de várias formas e que o que tem que imperar nessa variedade é o respeito, tá bom? Então, para começo de conversa, nós vamos perceber aqui que o trovadorismo, ele nasceu na Idade Média, momento que a sociedade vivenciava o feudalismo. Por conta disso, o tema principal eram críticas à sociedade feudal da época. Considerado o primeiro movimento literário europeu, ele reuniu registros escritos da primeira época da literatura medieval, entre os séculos XI e XIV. O trovadorismo é um movimento literário que esteve marcado pela produção de cantigas líricas, né? As líricas e as satíricas. A forma principal de comunicação era através das canções, né? E aí as cantigas líricas, que eram focadas em sentimentos e emoções, e satíricas, com críticas diretas ou indiretas. Esse movimento, que ocorreu somente na Europa, teve como principal característica a aproximação da música e da poesia. Então, a grande aproximação entre a música e a poesia é o que vem caracterizando principalmente aí o período do trovadorismo. Todos os manuscritos das cantigas trovadorescas encontradas estão reunidas em documentos chamados de cancioneiros. E aí nós tínhamos na época esses grupos que expressavam os sentimentos, as emoções, que eram os trovadores, né? Que eram pessoas que cantavam, né? Que tocavam. Né? Quem era que produzia essas canções? Né? Eram os feudais, né? Eles produziam, mas eles não cantavam. Né? Quem cantava eram os trovadores. Em Portugal, esse movimento teve como marca inicial a cantiga da Ribeirinha, ou cantiga de Guarvaia, escrita pelo trovador Paio Soares da Silva Taiveroz, em 1189 ou 1198, pois não se sabe ao certo, né, em qual foi o ano que realmente ela foi produzida. Escrita em galego-português, língua que se falava na época, a cantiga da Ribeirinha ou cantiga da Guarvaia é o registro mais antigo que se tem da produção literária desse momento nas terras portuguesas. Vamos ver um pouquinho sobre o contexto histórico, né, do trovadorismo, os meios de circulação, onde era que realmente era propagado e que se veiculava essas canções, né? O florescimento das cantigas trovadorescas em Portugal se deu em parte na corte, por influência das cantigas provenientes da França e em parte da cultura popular ibérica. Apesar disso, era essencialmente na corte que elas eram cantadas e executadas. Os trovadores, geralmente nobres, eram os criadores das cantigas, mas quem as cantava e tocava, com acompanhamento de outros músicos, era o jogral. Assim, de castelo em castelo, de feudo em feudo, essas composições eram transmitidas oralmente. Né? Então, a maior forma de comunicação desse período do trovadorismo era a comunicação oral, né? Mas por essas canções. Eram nas canções que eles expressavam seus sentimentos, suas críticas, seus amores. As cantigas representam um momento decisivo na cultura da Baixa Idade Média, uma vez que são a primeira importante manifestação cultural leiga, rompendo com os temas religiosos que marcaram o mundo medieval. Durante a Idade Média, a concepção de mundo era essencialmente teocêntrica,
Isto é, Deus era o centro do mundo, né? Quando lá na Idade Média, tudo era centralizado no Deus Todo-Poderoso. Deus era o centro de todas as coisas. A igreja, nesse momento, tinha uma importância fundamental na vida das pessoas. E toda a produção e recepção das artes estava relacionada a ela. Então, tudo que se fosse de chamar mais atenção em relação às artes, às pinturas, a própria arquitetura, tudo isso era sempre voltado para as questões religiosas. Como poucos tinham acesso à leitura, à escrita, a cultura letrada e as artes em geral era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música e da arquitetura. As representações teatrais também eram feitas na parte externa da igreja em datas religiosas, como a Sexta-feira Santa, com enorme participação popular. Apesar de as missas serem celebradas em latim, também era nesses atos que as pessoas podiam ter acesso a textos bíblicos e contato com a moral cristã. Nós temos aí um exemplo, né, da igreja, no interior aí da igreja Sainte-Chapelle, em Paris. Foi construída entre 1246 e 1248. Né? Essa igreja dentro, ela traz essa valorização que era dada à arquitetura no que diz respeito à religião, né? Era a igreja, aí eles queriam mostrar mais valorização, mais cores, mais, né, mais assim, em relação, quanto mais alto o sentimento que eles tinham era que estaria mais perto, próximo de Deus, quanto mais mais bonito, mais colorido, né? Essas colunas, né? Não tinha as colunas no meio, era ao redor tudo de vidro, tudo muito, muito exuberante, no sentido de dizer que Deus, ele merecia, que a igreja merecia, que a religião merecia ser valorizada dessa forma. Por isso que eles procuravam dar várias cores, vida, né? Valorizando aquele espaço. Nós temos também aí uma imagem, duas imagens também no nosso livro, que uma é falando sobre a anunciação, na verdade, né, no momento que Maria foi avisada sobre o filho Jesus, né, que ela estaria esperando no seu ventre um filho. Na segunda imagem, São Francisco dá seu manto a um homem pobre, né, um dos 28 afrescos pintados por Giotto na igreja São Francisco de Assis. Então, nessa segunda imagem, ela também vem trazendo esse cunho religioso, esse sentimento de solidariedade, de ajuda, né? E aí, como principais características do trovadorismo, tem aí a união da música e da poesia, como eu já falei anteriormente, recitação de poemas com acompanhamento musical, produção de cantigas líricas que evidenciam os sentimentos, emoções e percepções do autor, e satíricas, que têm como objetivo criticar ou ridicularizar algo ou alguém. Principais temas explorados eram o amor, sofrimento, né, amizade, críticas política e social, né? Então, assim, se era para fazer uma crítica também, né, também se usava das cantigas. Se era para falar sobre alguma situação da sociedade, algo que estivesse incomodando o povo, fazia uso também dessas cantigas. Se fosse para falar de algum amor que não era correspondido, ou de algum amor que estava também sendo vivido, de algum elogio, se fizesse algum elogio ou alguma crítica, tudo se usava as cantigas. E essas cantigas eram divididas em dois gêneros, né? Como eu já disse também anteriormente, que a gente vai fazer só um pequeno resumo, entre o lírico e satírico. O trovadorismo era dividido em esses dois gêneros, o lírico e o satírico. No trovadorismo lírico existiam as cantigas de amor e de amigo. Então, no lírico era amor e amigo, que falavam das sensações e os sentimentos que existiam nas relações. As produções do trovadorismo eram geralmente voltadas para temas que envolvessem amor e sofrimento amoroso. Já o trovadorismo satírico tem como característica o humor ácido e debochado, né? Fazia-se uma crítica à sociedade feudal da época. As cantigas satíricas eram divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Então, existiam 4 cantigas: a cantiga de amor,
as cantigas de amigo, as cantigas as cantigas de maldizer e as cantigas de escárnio, né? Então, assim, todas elas têm suas características. A de amor e de amigo fala sobre relacionamentos, né? Sobre o céu, sobre as dores e tal. E as cantigas de escárnio e maldizer era fazendo crítica sobre alguma situação, né? De forma humorística ou não, né? Algumas delas, né? Na de escárnio, por exemplo, ela fazia uso de palavras bem pesadas quando queria fazer uma crítica, né? A de maldizer, ela usava as críticas também com palavras mais suaves, mas também fazia uso de palavras pesadas. Ambas as cantigas faziam sátiras ou deboche, porém existia uma diferença em relação a como a sátira era feita. A cantiga de escárnio tinha um tom mais leve e a cantiga de maldizer era direta e ácida, né? Aí eu acabei trocando antes. Mas a de escárnio, ela era mais leve e a de maldizer, ela realmente fazia uso de palavra de baixo calão para poder falar de alguém, certo? Então, assim, nessas cantigas, existem essas 4 cantigas, tratavam de forma amorosa e veneravam a pessoa amada. E em gramática, nós vamos abordar a variedade linguística. O que é variedade linguística? Vamos logo começar imaginando sobre o estudo da palavra mesmo, variedade, né? Variedade já nos dá a opção de imaginar que são várias coisas, né? Na diversidade, na pluralidade, né? Então, variação linguística é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, como vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Então, a variedade linguística, ela nos dá a oportunidade de poder perceber essa variedade de comunicação que existe dentro da mesma língua, né? Varia por idade, varia de classe social, varia de intencionalidade. Então, a variedade linguística, ela nos dá esse campo, esse leque de oportunidades de reconhecer a língua como algo que é essencial para a comunicação, dependendo daquela situação, né? Que há aquela possibilidade de interpretação entre locutor e interlocutor, certo? Independente de classe social, né? Independente de idade, né? Se acontece a comunicação, há uma valorização da variedade linguística. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e, inclusive, o grau de formalidade do contexto da comunicação, né? Então, aí só vem reforçar o que eu falei anteriormente sobre variedade linguística, que é essa dinâmica da nossa comunicação, da comunicação da nossa língua portuguesa. Essa variedade, né? Esse mundo tão amplo que existe dessa comunicação e da valorização também da comunicação. Né? Para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, eu trouxe para vocês um poema que tem no nosso livro, Vozes da Seca, que diz assim: Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio do sulista nessa seca do sertão. Mas o doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós mercê, homem por nós, excluído para as rédeas do poder. Pois, doutor, dos 20 estados temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. Dê serviço a nosso povo, encha os rios de barragem. Dê comida a preço bom, não esqueça a açudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem, lhe pagamos até os juros, sem gastar nossa coragem. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão. Quando um dia a chuva vir, que é riqueza para a nação. Nunca mais nós pensa em seca, vai dar tudo nesse chão. Como vê nosso destino, mercê tem a vossa mão, na vossa mão. Então, assim, esse poema, ele é um retrato puro, vivo, do que diz respeito à variedade linguística. Variedade linguística é a capacidade que a gente tem de se comunicar e de poder
transmitir uma mensagem, né? Independente se ela está seguindo a norma padrão, que é a culta, ou não da nossa língua. A intenção aqui desse homem foi falar sobre a situação, o sofrimento das pessoas lá no sertão, por conta da falta de chuva, né? Ele estava aqui fazendo um apelo aos governantes, fazendo um apelo ao presidente, aos governantes, para que pudesse auxiliá-los e ajudá-los nessa situação, que era o problema deles em relação à seca. Né? E aí a gente observa diversas palavras que não vêm trazendo a norma culta, né? A forma padrão, como diz a gramática. Mas se houve a comunicação, houve o entendimento entre o que está sendo dito, a intenção do que foi dito e quem recebeu a mensagem entendeu, né? Isso é valorização da nossa língua. Isso é fortalecer a variedade linguística, que independente de classe social, que independente de conhecimento científico, que independente de idade, mas consegue se comunicar, consegue se expressar. E aí, para a gente poder, a partir desse texto, né, nós vamos abordar nossa atividade também, vamos ver um pouquinho sobre essa importância do locutor, do interlocutor, né? Vamos perceber o tanto quanto a nossa língua portuguesa ela tem se modificado e evoluído com o passar do tempo, né? A sua forma e tudo isso tem nomes, né? E aí a gente traz para poder fechar, dizer que é importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Então, a variedade linguística ela nos dá o direito na verdade, o dever, nos mostra o dever de respeitar as diferenças, de respeitar as diversas formas de comunicação, né? Existe uma intenção e existe uma forma particular, né? Dependendo da parte geográfica, da escolaridade, da própria idade, né? Existiu uma comunicação, né? Se existe uma comunicação, independente que esteja seguindo a norma padrão ou não, a gente respeita, né? A gente traz para a questão do respeito e aí desse estudo da língua portuguesa, que é a variedade linguística. Eu espero que todos vocês tenham entendido, né, nosso conteúdo de hoje. Nós vamos fazer a atividade do nosso livro, né, e vamos tirar dúvida posteriormente. Bom desempenho!